A Igreja Católica é realmente a primeira igreja cristã? Paz seja convosco. Em resposta a um comentário de um dos nossos inscritos, membros do canal, nós vamos falar sobre isso, porque eu fiz essa promessa e queria falar. Vou mostrar aqui o comentário. Eu fui da CCB em 1992 e saí em 2020. Minha esposa ainda permanece. Eu não tenho fé para ser ateu. Eu também precisava de muita fé para ser ateu. Tentei voltar para a Igreja Católica, mas me identifico muito com você, irmão Marcos. Eu não vejo a Bíblia como única regra de fé, mas gostaria de saber qual a sua opinião sobre o catolicismo. Sou oriundo da Igreja Católica. Deus vos abençoe. Amém. Vamos falar um pouquinho. Olha bem, muitas pessoas têm essa dúvida. Inclusive, tem essa dúvida poxa, a Igreja Católica é a primeira. Muitos católicos têm todos os chamados protestantes, né, ou evangélicos, como hereges, pagãos, porque deixaram, ou apóstatas, né, porque deixaram a primeira igreja. Até o final do vídeo, eu vou responder para todos se a Igreja Católica é realmente a primeira igreja cristã, tá bom? Enquanto isso, vamos falar um pouquinho sobre a história da Igreja Católica. Nós não vamos nos estender muito. Vídeos muitos extensos, problemático para as pessoas assistir. Nós vamos resumir. É um assunto que pode ser resumido e ser entendido facilmente. Então vamos compartilhar outra tela. A história da Igreja Católica, vamos ler um pouco. A Igreja Católica é considerada uma das maiores instituições religiosas e políticas da humanidade. Desde o seu surgimento na civilização romana até os dias atuais, né? Ela começou na civilização romana, né? A religião cristã aqui já não é católica, é a religião cristã, formada pela filosofia cristã, constituída por ensinamentos, amor, compaixão, fraternidade, proveniente das ideias de Jesus Cristo, fundador e considerado o maior apóstolo do cristianismo, surgiu e ficou conhecida no mundo antigo, na antiguidade. Após a perseguição e morte de Jesus Cristo, Pedro foi o principal apóstolo responsável por difundir o cristianismo. Posteriormente, durante o auge da civilização romana, o apóstolo Paulo teve fundamental importância para a expansão do cristianismo e da filosofia cristã. A partir da influência de Paulo, a religião desenvolveu-se inicialmente de forma incipiente entre os romanos. Olha bem, incipiente o que significa? Informalmente. Ela não era formal e muito instável, né? Muito perseguida, pois os cultos cristãos eram proibidos em Roma, e nessa época a grande maioria da população romana era pagã, né? Eles eram helenistas, adoravam os deuses gregos, aquela coisa toda. Durante o governo do imperador romano Nero, os cristãos sofreram uma das maiores perseguições em Roma. Foram torturados, empalados e hostilizados nas arenas durante espetáculos públicos. Aí, olha onde começa a Igreja Católica. No ano 313, né, no terceiro século da nossa era, né, depois de Cristo, o imperador Constantino, naquela ocasião, deu liberdade de culto aos cristãos e, a partir de então, o cristianismo passou a agregar novos adeptos em Roma, tornando-se uma religião oficial. Grava isso daqui, ó. Aqui ela foi formalizada, aqui ela foi institucionalizada, ela foi estatizada, ela se tornou uma igreja oficial do Império em 390, ato instituído por Teodósio. Eu acho que aqui já é o suficiente.
E agora nós podemos responder. A Igreja Católica é a primeira igreja cristã? Ela é a primeira igreja cristã instituída, formalizada. Até então, o evangelho era pregado informalmente. Pelo contrário, eles eram até perseguidos até a morte, feito de espetáculos nos anfiteatros, nas arenas romanas, em todos os lugares eles eram perseguidos. Se refugiavam muitas vezes em cavernas, mas em 300 e tanto, como nós vimos aqui, Constantino, o imperador, deu um checkmate, né, no cristianismo. E essa suposta conversão dele estatizou a igreja. A partir do momento que estatizou, institucionalizou, ela ficou helenizada, ou seja, eles trouxeram todos aqueles ensinamentos que os romanos seguiam, de deuses, e só mudaram os nomes. E Jesus Cristo, ele é representado pelo solstício, pelo Deus Sol, né? Por isso que é comemorado o seu nascimento no dia 25, que não tem nada a ver com o nascimento de Jesus. Então, 25 de dezembro é o solstício. Era feita uma adoração. Aqueles deuses lá, Mercúrio, Zeus, enfim, agora não me vem todos à cabeça, foram substituídos pelos apóstolos. Pedro, João, Tiago, Paulo e por aí vai. Então, a Igreja Católica é a primeira igreja formalizada, institucionalizada. Por isso que nós falamos que, quando ela se tornou uma denominação, e ainda por cima estatal, estatizada, acabou totalmente a essência do Evangelho nela. Já não era mais o Evangelho de Jesus. Aí se manifestou uma outra coisa. Então, para tirar assim, qualquer dúvida, né, das pessoas que falam, poxa, se eu sair da Igreja Católica, eu não estou sendo um apóstata, um herege. Não, não e não. Como nós falamos aqui sempre, pelo contrário, hoje nós estamos informalmente voltando à origem. Então, a primeira igreja, realmente, a real, é aquela primitiva, que começou informalmente entre os discípulos, que seguiam os ensinos de Jesus, que foram comissionados até por Jesus, e que produziam até os mesmos sinais que Jesus produziram, as maravilhas e os prodígios. Tá bom? Então, respondendo ao comentário do nosso irmão, voltar à Igreja Católica para quem saiu é um retrocesso. Ficar numa denominação é também um retrocesso. Então, o certo realmente é nós voltarmos à origem da igreja primitiva. O evangelho, ele não cabe dentro de uma instituição. Ele não pode ser formalizado, ele não pode ser institucionalizado, ele não pode ser dogmatizado, ele não pode ser colocado tradições, ritos e doutrinas. O evangelho, ele é livre, livre. O evangelho não tem paredes, não tem nação, não tem sexo, não tem classe social, não tem preconceitos e nem superstições. Creio que eu respondi. Então, eu me sinto feliz junto com o irmão Lorival, com todos os outros que estão junto conosco. Nesse caminho, é como se nós estivéssemos retornando para o jardim, para o Éden, o jardim das delícias, para a liberdade em Cristo. Jesus nunca construiu nenhum templo. Ele disse, eu e meu Pai viremos e faremos morada no homem, no coração do homem. Para não ficar extenso, terminamos aqui. Mas se precisar, voltaremos nesse assunto. Sejam sempre abençoados. Ficam com Deus.